Você já sentiu que, para seguir em frente, deveria confrontar as sombras do seu passado, que, por mais que tentasse, algo lá atrás ainda o prendia, roubando sua paz e impedindo você de viver plenamente? Esta é a história de como decidir desaparecer por um tempo, salvar-me de tudo e todos, para finalmente encarar essas feridas antigas e transformá-las. Se você já foi prisioneiro de memórias dolorosas ou sente que há algo no passado que precisa ser resolvido, venha comigo nessa jornada. Neste relato, compartilhe os desafios, as revelações, sobretudo, a paz e a resiliência emocional que encontro ao enfrentar o que sempre temi. Fique até o final e descubra como curar as feridas mais profundas. Eu sempre soube que carregava algo comigo, algo que, por mais que tentasse ignorar, me puxava para trás. Meu passado era como uma sombra constante, que nunca desaparecia completamente, não importava onde eu estava. Lembro-me das noites em que acordava, sufocado, com o coração acelerado, como se as paredes ao meu redor se fechassem. Esse sentimento sempre estava lá, às vezes adornado, às vezes gritando, mas sempre me acompanhando. Minha infância não foi fácil. Meus pais, Carlos e Helena, brigavam constantemente, e eu me lembro das noites em que me escondi no quarto, abraçado ao travesseiro, tentando abafar o som das vozes que ecoavam pela casa. Era como se todo aquele caos fosse algo que eu deveria carregar sozinho, mesmo sendo apenas uma criança. Minha mãe, especialmente, tinha um temperamento explosivo e, muitas vezes, descontava em mim suas frustrações e raiva. Carlos, meu pai, por outro lado, era mais distante, quase como uma figura fantasmagórica que entrava e saía da minha vida, deixando apenas rastros de uma presença vazia. Crescer nesse ambiente foi como caminhar em um campo minado. Qualquer passo em falso pode desencadear uma explosão. Quando me tornei adulto, descobri que, de alguma forma, esses ecossistemas dolorosos desapareceriam. Eu acreditava que, ao me afastar fisicamente, ao construir minha própria vida, eu finalmente conseguiria me libertar. Mas, ao invés de se dissiparem, esses traumas pareciam ganhar novas formas, novas maneiras de me prender. Meus relacionamentos sempre foram turbulentos, como se, deliberadamente, eu estivesse revivendo aquele ciclo de dor e exclusão. Em cada pessoa que entrava na minha vida, parecia haver um reflexo de algo que eu temia ou tentava desesperadamente esquecer. E, certamente, acabava machucado, sentindo-me abandonado, tal como me senti quando criança. A primeira vez que percebi a extensão desse peso foi quando meu casamento com Laura desmoronou. Ela era uma pessoa paciente, uma das poucas que me preocupava profundamente, mas eu nunca consegui me abrir completamente. Havia uma parede, uma barreira invisível, que eu construí para me proteger, mas que, no final, só me isolou ainda mais. Laura dizia que era como se eu estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estava, que havia um vazio nos meus olhos, uma falta de presença que a assustava. E ela estava certa. Eu nunca estive realmente presente em nossas conversas, em nossos momentos. Eu vivia sempre no limite, esperando que algo desse errado, como se minha mente estivesse programada para o caos e o abandono. Com o tempo, comecei a perceber que essa sensação de incompletude não se limitava apenas aos meus relacionamentos. Ela se espalhou para todos os aspectos da minha vida. No trabalho, eu sempre senti que estava apenas sobrevivendo, cumprindo uma função sem realmente acreditar no que fazia. Em momentos de felicidade, sempre havia uma voz me lembrando de que aquilo era temporário, que eu não merecia realmente estar em paz. Era como se meu subconsciente insistisse em me manter preso a um passado que eu não conseguia controlar, mas também não sabia como abandonar. Assim, dia após dia, eu sigo com a sensação de carregar um fardo invisível, algo que ninguém podia ver, mas que pesava em cada decisão, cada palavra, cada silêncio. Com o tempo, aquele peso constante começou a se tornar insuportável. Era como se cada dia fosse uma batalha silenciosa, na qual eu tentava desesperadamente manter as aparências enquanto eu afundava cada vez mais por dentro. Depois do fim do meu casamento com Laura e de tantos ciclos repetidos, percebi que não poderia continuar assim. Eu precisei de um tempo para mim, algo drástico, um período longo de tudo e de todos para entender o que, exatamente, estava me prendendo. A ideia de desaparecer surgiu como uma súbita revelação, um impulso que parecia, ao mesmo tempo, assustador e necessário.
Eu sabia que, se continuasse nessa rotina, nunca conseguiria enfrentar os fantasmas do passado. Precisava de espaço, de silêncio, de isolamento, algo que me permitisse confrontar as partes de mim que eu vinha ignorando há tanto tempo. Senti que esse desaparecimento temporário seria a única maneira de descobrir o que estava escondido nas profundezas da mente. Quem sabe, encontrar alguma forma de paz. Conversei com poucas pessoas sobre minha decisão. Minha irmã, Ana, foi uma das únicas que entendi imediatamente. Você precisa mesmo disso, disse ela, segurando minha mão com um olhar de preocupação genuíno. Mas seja cuidadoso. Às vezes, mergulhar no passado pode ser mais difícil do que imaginamos. Mesmo com esse aviso, senti uma sensação de colapso ao perceber que alguém me apoiava. No trabalho, inventei uma desculpa sobre precisar de um período sabático para reavaliar meus objetivos de vida. Meu chefe, Daniel, ficou surpreso, mas aceitou sem muitas perguntas. Eu sabia que alguns colegas de trabalho murmuravam pelas costas, sem entender a verdadeira razão, mas aquilo um pouco me importava. De certa forma, suas respostas reforçaram minha decisão. Eles não puderam ver o que eu estava carregando, ninguém podia. Então, comecei um planejado. Encontrei um lugar distante, uma cabana nos arredores de uma pequena cidade montanhosa, longe de qualquer tecnologia, longe das distrações. A ideia de passar semanas ali, sozinho, me dava uma mistura de medo e esperança. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse assumindo o controle do meu próprio destino, mesmo que o próximo passo fosse um grande salto no desconhecido. A viagem até a cabana foi silenciosa, tanto no caminho quanto dentro de mim. A cada quilômetro que me afastava da cidade, era como se as amarras da rotina se soltassem lentamente. Quando finalmente cheguei ao local, fui recebido por um silêncio quase palpável. A cabana era simples, cercada por árvores altas e coberta por uma leve neblina que descia das montanhas ao redor. Um pequeno lago estava próximo, refletindo o céu nublado. Era tudo o que eu havia imaginado, um lugar isolado, onde o mundo parecia não existir. Na primeira noite, o silêncio me pareceu acolhedor. Era como uma pausa que eu desejava por tanto tempo. Mas, à medida que os dias passavam, aquele mesmo silêncio começou a se transformar. Sem os ruídos de fundo que costumavam preencher minha vida, as conversas, as notificações, o burburinho da cidade, senti algo inquietante surgindo. O silêncio deixava espaço para pensamentos que eu havia enterrado, lembranças que evitavam a todo custo. Os dias eram longos, e eu tentava manter uma rotina simples, acordar cedo, caminhar pelo bosque, preparar refeições, e ler alguns livros que havia levado. Mas logo percebi que nenhuma distração funcionava por muito tempo. De repente, comecei a notar um desconforto crescente em mim. Durante as caminhadas, senti a mente divagar para os cantos mais escuros das minhas memórias. Parecia que, no meio daquele isolamento, as feridas que eu mantinha escondidas estavam sendo expostas, uma a uma. Na terceira noite, uma lembrança particularmente dolorosa veio à tona. O dia em que meus pais decidiram se separar. Eu tinha apenas 9 anos. Naquele momento, não entendi por que minha mãe chorava tanto, ou por que meu pai, com o rosto rígido, evitava me olhar nos olhos. Aquele dia ficou marcado como o momento em que percebi que nada na vida era permanente. E ali, na cabana, aquela sensação de abandono voltou a me envolver, trazendo uma onda de tristeza que me pegou desprevenido. O silêncio ao meu redor parecia amplificar essas emoções. Tentei evitá-las, tentei ocupar minha mente com qualquer outra coisa, mas não havia para onde fugir. Sem perceber, comecei a falar sozinho, murmurando palavras como se estivesse conversando com alguém. As paredes daquela cabana foram minhas únicas testemunhas enquanto eu desenterrava antigos diálogos, revivia cenas e enfrentava sentimentos que por anos evitei. Nos primeiros dias, essa solidão parecia uma solidão, uma espécie de autoimposta prisão emocional. Mas, à medida que eu aceitava o desconforto, algo começou a mudar. Senti que o próprio silêncio estava me obrigando a ouvir, realmente ouvir, cada pedaço de dor guardado. Ali, sozinho, percebeu que a única saída seria atravessar esse mar de sentimentos até o fim, mesmo que ele me afundasse antes de me libertar. A cada dia naquela cabana, parecia que o silêncio trazia à tona uma nova camada de lembranças. Era como se o passado estivesse determinado a me encarar de frente,
insistentemente, exigindo minha atenção. Nos dias que se seguiram, comecei a me sentir exausto, como se tivesse travado batalhas internas que me sugavam por completo. As lembranças vinham em ondas, intensas e incontroláveis. Eu sabia que não havia como fugir delas, então decidi enfrentá-las, uma por uma, mesmo que isso me despedaçasse. Lembro-me claramente de uma noite em que sentei à mesa, de frente para o caderno onde fiz anotações desde que cheguei. Era como se aquele caderno fosse o único lugar seguro para despejar tudo o que estava trancado dentro de mim. Com um suspiro, escrevi o nome da minha mãe, Helena, no topo da página. Senti um aperto no peito e, de alguma forma, sabia que era ali que a jornada precisa começar. A relação com minha mãe sempre foi marcada por altos e baixos, mas, à medida que crescia, esses baixos foram se tornando profundos. Ela era uma mulher intensa, que enfrentava o mundo com uma energia avassaladora, mas, muitas vezes, essa força se voltava contra mim. Comecei a escrever, tentando ser honesto comigo mesmo sobre o que senti. Mãe, escrevi, por muito tempo eu te culpei por tantas coisas. Culpei você pelas noites em que eu me senti sozinho, mesmo com você por perto, pelo medo constante de errar e ser julgado. Eu senti que, para você, nada do que eu fazia era suficiente. As palavras vieram a fluir e, ao longo das páginas, fui desenterrando memórias dolorosas, momentos em que me senti invisível, até mesmo rejeitado. Depois que terminei a carta, senti um rompimento estranho, uma espécie de peso se soltando aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, percebi que era apenas o começo. Havia ainda tantas outras lembranças, outras pessoas e momentos que me prendiam. A imagem do meu pai, Carlos, veio em seguida. Escrever sobre ele foi um desafio, porque, diferente de minha mãe, ele sempre esteve ausente. Não por completo, mas de uma forma que era difícil de descrever. Era como se estivesse presente, mas sua mente estava a quilômetros de distância, perdida em algo fisicamente que eu nunca compreendi. Pai, escrevi hesitante, sua ausência marcou mais do que eu imaginava. Cada vez que você partia, eu me perguntava se eu era a razão da sua distância. Cresci tentando entender porque nunca senti que você realmente me enxergava. Lembranças surgiram enquanto escrevia, momentos em que desejai que ele dissesse algo, que mostrasse algum tipo de carinho, mas que nunca veio. Ao colocar essas palavras no papel, percebi que não era apenas tristeza que sentia, mas também um tipo de compaixão. Eu finalmente enxerguei que ele também era uma pessoa com suas próprias dores, que talvez estivesse perdida de maneiras que eu nunca imaginei. Ao longo dos dias, fui escrevendo cartas para outras pessoas que fizeram parte da minha vida, amigos e amores passados, figuras que, de alguma forma, também me marcaram. Cada carta era uma ferida que eu abria para observar de perto, entendendo-a em sua totalidade antes de fechá-la novamente, dessa vez com cuidado. Em uma das cartas, escrita para Laura, minha ex-esposa, revi momentos em que, em vez de me abrir para ela, me fechei em um silêncio desconfortável. Desculpe por nunca ter marcado o que realmente estava dentro de mim, escreveu. Eu tinha medo de que, se você visse tudo, não fosse capaz de me amar. Esse processo foi doloroso, mas a cada carta, a cada lembrança revisitada, senti que estava recuperando algo perdido em mim. Não era apenas sobre perdoar os outros, era também sobre mim perdoar por ter carregado essas dores em silêncio por tanto tempo. E, naquela cabana, sozinho com minhas palavras e meus pensamentos, finalmente percebi que estava começando a me entender. Após dias mergulhados em lembranças e emoções intensas, algo dentro de mim começou a mudar. O peso das memórias, que antes parecia me esmagar, começou a se dissipar, transformando-se em algo diferente, algo quase leve. As cartas que escrevi, os diálogos internos que tive com minha mãe, meu pai, Laura, cada um desses momentos de confronto pareciam ter solto uma tristeza que me mantinha preso ao passado. E, aos poucos, uma sensação de paz começou a emergir. Na manhã de um dos últimos dias, saí para uma caminhada pelo bosque ao redor da cabana. Era cedo, e o sol ainda estava baixo, projetando uma luz suave entre as árvores. Caminhando entre aquelas sombras e feixes de luz, sinto uma clara nova tomando conta de mim. Percebi, com um leve sorriso, que as lembranças que antes eram dolorosas agora se justificam mais com pedaços de uma história distante, uma história que fazia parte de mim,
mas que não precisava mais me definir. Eu poderia reviver cada cena sem sentir a dor visceral que costumava acompanhar essas lembranças. Enquanto continuava a caminhada, veio a mim a ideia de que a dor e a solidão que senti na infância, a ausência de meu pai, as explosões de minha mãe, tudo isso havia moldado quem eu era, mas também havia me ensinado lições importantes. Não eram apenas marcas de sofrimento, foram experiências que, agora, compreendi como parte de uma jornada que me converteu até ali. E, em vez de ressentimento, sinto gratidão. Gratidão pela força que desenvolvi, pela capacidade de me conectar com meus próprios sentimentos, agora, de finalmente entender o que realmente significa deixar o passado para trás. Voltei para a cabana sentindo um problema que eu não consigo explicar em palavras. Senti-me na varanda e observei o lago refletindo o céu. Ali, naquele silêncio familiar, me dei conta de que havia algo que busquei por toda a vida: paz comigo mesmo. Era uma paz que não dependia de ninguém, nem de nada externo. Era uma paz que nascia de dentro, do fato de que eu havia encarado minhas feridas. Em vez de deixá-las me consumirem, escolhi curá-las. Nos dias que se seguiram, essa sensação de cultivo cresceu. Lembre-me de momentos do passado com uma espécie de compaixão renovada, como se estivesse vendo aqueles eventos de um ponto de vista diferente. Não era mais a vítima das denúncias, mas alguém que tinha sobrevivido, aprendido e crescido. A dor e o ressentimento de que antes de eu consumir tinham sido aprimorados em compreensão e consolo. Naquele momento, eu sabia que estava pronto para voltar ao mundo. Ao final da minha estadia na cabana, senti algo que nunca pensei que fosse possível: um profundo renascimento. Eu me olhei no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, vi alguém diferente, alguém que finalmente se sentiu completo. Os dias de isolamento, o silêncio incômodo, os confrontos com meu passado e os momentos de vulnerabilidade me transformaram. Não era uma mudança visível aos olhos dos outros, era algo que eu sentia profundamente, uma força interna que se consolidava e que agora me sustentava. Ao longo daqueles dias de autoconfronto, percebi que havia desenvolvido algo que sempre busquei: resiliência emocional. As lembranças, que antes me dominavam, agora justificam parte de uma história que eu poderia acessar com serenidade, sem medo de ser engolido por elas. Em vez de ver o passado como uma fonte de sofrimento, passei a encará-lo como um conjunto de lições, um guia que me ensinou sobre coragem, perdão e autocompaixão. Essa nova perspectiva não apagava as feridas, mas, de alguma forma, me dava o poder de olhar para elas com tranquilidade e facilidades. De volta ao cotidiano, notei que minha maneira de me relacionar havia mudado. Conversas que antes me pareciam vulneráveis agora fluíam com naturalidade. Senti-me mais aberto, mais disposto a ouvir, sem as barreiras que eu costumava erguer. Com Ana, minha irmã, as conversas travadas mais profundas, e pude perceber em seus olhos que ela também notava a diferença. Ela até me disse, em um almoço, que eu parecia mais leve, como se tivesse deixado um peso para trás. E ela estava certa. Essa experiência me deu uma segurança que eu nunca havia sentido antes. Encarar o que mais temia me mostrou que não há nada dentro de mim que não possa ser compreendido, perdoado e transformado. Sinto agora que estou pronto para enfrentar o que quero que venha, pois tenho dentro de mim uma fonte de paz que me ajuda a manter o equilíbrio, independentemente das relações externas. O que encontrei naquela cabana, longe do mundo, é algo que levarei comigo para sempre. Naquela jornada de desaparecimento, de distanciamento do mundo, encontrei o mesmo. Olhar para o passado, confrontá-lo com honestidade e compaixão, foi o passo mais desafiador e, ao mesmo tempo, o mais libertador da minha vida. A paz e a força que encontrei ao mergulhar nessas memórias difíceis me transformaram de dentro para fora. Se você, assim como eu, sente que o passado ainda o prende, encorajo-o a considerar essa jornada de autoconfronto. Não é fácil, mas a paz e a resiliência que você pode alcançar ao final são inestimáveis. Em cada lembrança ressignificada, há um pedaço de você esperando para ser liberado. Se você quer dar o primeiro passo para o autoconhecimento, confira as sugestões de livros e ferramentas que preparei no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem busca aprofundar-se na própria história, aprender a meditar e cultivar bem-estar. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like,
compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para receber mais conteúdos relevantes como este, e não perca nossos próximos vídeos com dicas e estratégias para melhorar sua trajetória.